No versículo 6 e o versículo 7, algumas revelações do Senhor para nós esta noite. O segredo de nos mantermos na presença do Senhor, o segredo de sermos abençoados pelo Senhor, é a nossa dependência a Ele. Eu não vi nenhum amém? Diga, a nossa dependência a Ele. O Senhor quer, todos nós, possamos depender 100% dEle. Diga assim, totalmente a nossa vida entregue a Ele. Passe o que passar, venha o que vier, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. As palmas para Ele. Diga glória a Deus. Aleluia! Há comigo Salmo 32, versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até nos transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega se não for na direção do Espírito Santo, na tua presença, na tua santidade, na tua bondade. Queremos nos entregar totalmente, corpo, alma e espírito para o Senhor. Venha nos capacitar, venha nos ungir, venha despedaçar o poder das trevas e venha liberar os teus santos anjos ao nosso respeito, nos livrar de toda obra contrária. E assim nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Abra comigo o Salmo 32, já falamos 6 e 7. Gostaria que você abrisse comigo também Salmo 33, versículo 22. Todos juntos. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Repete comigo, todos juntos. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Diga aleluia. Abra também comigo no Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Diga glória. Abra comigo também no Salmo 42, no versículo 1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente, aonde está o teu Deus? Diga aleluia. Bata as palmas para Ele. Abra comigo Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Diga glória. Abra comigo o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. As palmas para Ele. Diga glória a Deus. Podem sentar, queridos. A Bíblia nos mostra duas situações que nós temos que entender nos dias atuais, em todas as nações. Jesus está às portas para o arrebatamento glorioso do Senhor.
virá sobre as nações para o grande dia, e os nossos olhos o verão. E nós estamos muito, muito próximo da volta de Jesus. Agora, como nos permanecer na sua presença? Muitas pessoas aceitam a Jesus rapidamente, entregam a sua vida instantaneamente para Jesus, mas logo em seguida, o primeiro problema que passa, abandona o Senhor a fonte das águas vivas, abandona o Senhor e desvia da sua presença. E tem aqueles que estão tentando no caminho, e lá no final desistem e desviam da presença de Deus. Muito fácil desviar da presença de Deus. Fala para o irmão assim, é muito fácil nós desviarmos. Fala para o irmão assim, de afastar do Deus Todo-Poderoso. E também é muito fácil também o aceitar, levantar as mãos e o confessar como Senhor. Diga glória. Agora diga para o irmão que está ao lado, o mais difícil é permanecer na sua presença. É impossível permanecer na presença de Deus por 4 coisas que eu tenho que praticar diariamente. A primeira, diga para o irmão assim, a primeira, oração diária. Sem oração, não tem prosperidade, não tem revelação, não tem profecia, não tem alegria. Sem oração com o Pai, perdemos a comunhão com Ele. Diga para o irmão assim, oração. Segundo, leitura diária da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única palavra que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos traz o alicerce contra as obras do diabo, que luta contra as obras do diabo. É a palavra de Deus que faz a minha mente estar purificada no Senhor. Diga assim, sem a palavra de Deus, afundamos espiritualmente. Diga, a palavra de Deus. Ler a palavra e meditar nela. Escute bem, muitas pessoas leem a palavra como leem um jornal, como lê uma revista. Não é certo? Diga, irmão, assim, você não pode apenas ler, tem que meditar na palavra de Deus. Quando entramos na presença de Deus através da palavra, o mundo todo pode passar por nós, nós temos que estar atento à palavra. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia Sagrada, telefone toca, cachorro late, vizinho que nunca apareceu aparece. Quando você faz um propósito com Deus em leitura da palavra, Satanás se levanta contra mim e contra você. A leitura é a palavra de Deus que nos traz o fortalecimento para mantermos em pé. Porque todos nós somos fracos para a queda, mas o Senhor, quando nos fortalece na sua palavra, e nós buscamos a sua palavra, então ficamos fortificados por sua palavra. As palmas para o Senhor, diga a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é poderosa em nós. Abra comigo o Salmo 119, versículo 11, o que Davi está dizendo. Lá no Salmo de Davi, no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Esconder a palavra no coração significa manter diariamente a palavra no seu coração. Quando você mantém a palavra no seu coração, você se fortalece. As setas do maligno vêm e passam, porque não penetram em você. A seta do maligno passa e não te atinge, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz, está escrito na minha palavra, e o que está escrito, nós expulsamos toda a legião do inferno, e toda seta mandada e paga contra nós, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e santa. Eu quero dizer que Jesus é o Senhor pela palavra de Deus. Bata as palmas para ele, o verbo se fez carne. Olhe para o irmão e diga assim, o verbo se fez carne. O verbo é a palavra. O verbo é Jesus.
Ele se fez carne, a palavra se manifestando na íntegra em nós, e quando lemos a palavra, nos fortalecemos em Cristo. As setas do mundo, setas do maligno, guerras, tempestades, fome, nada pode nos abater. Para permanecermos na presença de Deus, tem que ser com oração e leitura da palavra. Sacode o irmão e diga assim: santidade só vem através da palavra de Deus. A santificação de nós para Deus, através da oração e a sua palavra. Diga glória. Diga terceiro ponto: queimar a nossa carne com jejuns. Dá uma olhadinha para o irmão lá. Quanto tempo você não jejua, irmão? Na pandemia eu tive dificuldade para jejuar, porque ficar em casa não é fácil, hein? Geladeira toda hora, um pedacinho de queijo toda hora na mesa, quem sabe um pedacinho de pão, e qualquer coisa a mais, você está sempre comendo alguma coisa, sim ou não? Então, ficamos em casa e foi difícil de jejuar. Se nós não trancássemos no quarto e fechássemos o nosso nariz para o cheiro dos alimentos, nós não conseguiríamos jejuar. Diga aleluia. Então, o jejum é que nos faz ganhar batalhas. Todas as guerras em que Josafá entrava, com jejum e oração, através dos louvores de Deus na batalha, os inimigos se embaraçavam entre eles. Isto vai acontecer em Israel agora. Os inimigos vão embaraçar entre eles. Os inimigos vão embaraçar entre eles. Para você agora, os inimigos contra a minha vida e a tua vida vão se embaraçar entre eles. Diga aleluia. Bata as palmas. Vão se embaraçar. Quando você é fiel a Deus, na oração, na leitura da palavra, no jejum e na obediência, olha para dentro dos olhos do irmão assim ao lado, fala assim: nada vai dar errado, os seus passos são seguros, a decisão que você toma é nele, e quando toma a decisão nele, nada dá errado. Toda decisão que não toma nele, só paulada na sua cabeça, desculpa a expressão. Quando tomamos decisão da carne, da nossa vontade, do nosso querer, erramos. Mas quando tomamos, segundo a palavra de Deus, a orientação de Deus, diga irmão assim: tudo dá certo. As palmas para Ele, diga glória a Deus. E quando alguma coisa dá errado, é para ser melhor lá na frente. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Diga aleluia. Glorifique o Senhor nesta noite, essa palavra é para você. Pelo todo aquele que é santo, orará a ti, Senhor. Pelo que todo aquele que é santo, orará a ti, e há tempo de poder achar. Abra comigo 2 Crônicas 7,14, a revelação de Deus nesta noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, o povo que se humilha para mim, que chama pelo meu nome. Segundo, se humilhar. Terceiro, e orar. Quarto, buscar a minha face. Você está vendo que o orar aí é uma coisa e o buscar a face vem outra. A primeira fase da sua oração a Deus é oração comum. Diga aleluia. Mas na oração na profundidade é buscar a face do Senhor. Uma oração simples, o Senhor atende. A Bíblia diz que quando a igreja orava, Pedro foi liberto da prisão. Mas quando Jacó orou sozinho, salvou toda a sua geração. Dois tipos de oração:
Mas agora, esta oração mais profunda, fala para o irmão que está ao teu lado assim, aquela que te leva tempo, sem pressa, é buscar a face do Senhor. Uma oração rápida não é buscar a face do Senhor, é simplesmente falar com o Senhor, é uma oração simples. A oração mais profunda é buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. Então, só depois disso, então eu ouvirei do céu, o Senhor falando, perdoarei os seus pecados, e agora sararei a tua terra. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder encontrar. O achar é diferente de orar apenas. A oração mais profunda, tem 3 tipos de oração, queridos. Fala para o irmão, 3 tipos. A oração, toda oração começa na carne, mas nem todas terminam no espírito. A oração comum começa na carne e termina na carne. Você não consegue orar. Você começa a orar, começa a querer entrar na profundidade do Senhor, e aí qualquer coisa te atrapalha. Aconteceu comigo várias vezes. Tem o segundo nível da oração, em que você entra na carne, começa a entrar em espírito, e alguma coisa te atrapalha, e você não tem aquele encontro verdadeiro com o Senhor. Escute bem isso. E tem o terceiro nível, que você começa a orar na carne, tudo começa na carne. Você começa a entrar, a sua alma começa a entrar na divisão do Espírito, ele começa a entrar na dimensão do Espírito, e ali você consegue terminar no Espírito, aqui, aonde a sua vontade é só de buscar o Senhor em espírito e verdade. Aqui não tem problemas mais na carne, aqui não tem mais pensamentos impuros, aqui não tem mais pensamentos da carne, aqui é só espiritual. Fala, irmão, assim, poucos conseguem isso. A Bíblia nos fala do sumo sacerdote, uma vez por ano entrava no lugar santo, e tomava o sumo sacerdote, o sacerdote tomava um banho cerimonial, e ali ele saía do pátio, que representa a primeira oração. A segunda oração entrava no lugar santo, que é o segundo nível de oração. Ali é onde estavam os pães da proposição, estava o incensário, o incenso, né, que subia aquela fumacinha lá para o céu, e aqui deste lado os pães da proposição. Preste atenção nisso. O candelabro com 7 lâmpadas acesas, ali o incensário, e aqui os 12 pães da proposição, que era representando as tribos de Israel. Neste lugar aqui, representa o segundo nível da oração, que é o lugar santo. É o lugar que Deus te atende, você fala com Deus, mas ainda não é total. Agora existe o lugar santo dos santos, que aqui é a entrega total, que Deus quer que todo crente verdadeiro se chegue a Ele. Diga aleluia. 3 níveis. Por isso que aqui o salmista está dizendo, pelo que todo aquele que é santo vai orar a ti, Senhor, e ao tempo de poder te achar, porque uma coisa é você orar na religião, outra coisa é você achar o Senhor, ter uma comunhão íntima da revelação dele para você. A Bíblia diz, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. O que diz o Salmo 23? O que diz o Salmo 23? Que nós estamos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, na proteção do Deus Poderoso. Ele fala, pode passar, irmã, pode passar, 3, 4, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, pode passar, 5, desculpa, Salmo 91, vou tirar férias, Salmo 91, desculpa, irmã,
que esconderá debaixo das suas asas. Me ajuda aí, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Diga assim, a oração traz descanso na alma. Primeiro nível, você tenta, mas não consegue. Você ora, Deus te recebe. Mas é uma oração de petição, oração só de agradecer, ou só pedir. Mas nesse segundo nível, já a sua alma fica equilibrada, voltada para o espiritual e também voltada para a carne. Aqui há um equilíbrio, você escolhe ou continua para chegar até aqui, ou você volta para a sua carne. Exemplo, você começa a orar ao Senhor com a profundidade, começando na carne, tudo começa na carne. Chega no segundo nível, quando você está começando a sua alma a voltar para o Espírito, aí você lembra que tem fome. E aí você sente o cheiro do churrasquinho do vizinho. Você começou a orar, a sentir a presença gloriosa do Senhor, para chegar naquele nível espiritual, aí alguma coisa fala assim, vai lá embaixo e come um hambúrguer. Aí a alma fica assim, o espiritual para fortalecimento e a carne para alimentar a carne. Aí você fala, não, hoje eu vou resolver, Senhor, obrigado, eu vou comer um hambúrguer. Segundo nível. O terceiro é quando você vence esta barreira, em que a vontade de comer não é mais importante do que a sua alma ligar ao Espírito, em que a sua alma vai se voltando para o Espírito conforme o tempo, talvez não é muitas horas, mas alguns minutos a mais, talvez, mas você consegue penetrar até de uma entrega sua para Deus total, onde você começa a chorar, entregar a sua vida para Ele, você vai começar a sentir que não vale nada, que não presta, mas Ele é santo, e você começa a confessar um bocado de coisas que você não presta, e eu também. Neste nível, você pode dizer realmente, Senhor, agora eu te conheço de verdade em espírito. A oração que vai no espírito não é uma oração apenas falada, mas uma oração de sussurros. Oh Deus, uma entrega total. Esta é a oração que Davi conseguia fazer a Deus. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele falava com o Senhor no pensamento de todo o seu coração, de toda a sua alma. Olha o que diz o Salmo 42, olha a comparação que este homem faz. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quantos conhecem o animal cervo? Os predadores adoram o cervo. Machado conhece, que da polícia sabe como é que é, né? Na Florestal, lá já trabalhou nessas áreas todas, né, Machado? Então o cervo, a Bíblia fala que quando nós buscamos o Senhor, é como o cervo que brama pela corrente das águas. Porque o cervo, quando ele entra na corrente das águas, o seu cheiro desaparece. Os predadores não conseguem alimentar dele, porque não sente o faro, o cheiro do cervo. As correntes das águas representam a nossa vida de oração no Senhor, porque todas as vezes que nós orarmos profundamente no Senhor, ou começarmos na carne, e estarmos na alma, irmos para o Espírito, todas as vezes, o Senhor estará nos protegendo do maligno. Todas as vezes. A oração quebra o jugo de Satanás contra nossas vidas. A oração nos santifica, nos purifica, e o nome do Senhor é glorificado através de nós. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Aí ele fala, como o cervo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Davi, quando falava de Deus, ele falava com prioridade.
Davi, quando falava em Deus, ele falava com o Deus que era o seu amigo, o Deus que ele tinha comunhão perfeita. E o Senhor quer isso de nós nestes dias. Quando nós convertemos no primeiro amor, nós não somos como é hoje. No primeiro amor nós tínhamos mais força, nós buscávamos mais, tínhamos mais garra, e ao passar do tempo, a gente começa a relaxar espiritualmente. Quando a Bíblia fala, quando Moisés saiu do deserto com 2 anos, o Senhor falou: Moisés, pega a tua vara, o cajado, e bata nesta rocha que vai sair água para o povo. Moisés falou: esse aqui, Senhor, obediente, primeiro amor. Pega o cajado, bate na rocha, sai água para o povo beber, e Moisés glorifica o Senhor por causa daquilo. 36 anos mais tarde, aos 38 anos no deserto, passaram 36 anos daquele episódio, Deus permite o mesmo episódio com Moisés. Moisés, falai a rocha. Moisés falou: tá bom, Senhor, me dá um cajado. Tem um cajado aí, irmão? Tem não, né? Moisés pegou o cajado e foi lá na rocha e 2 vezes feriu a rocha. Mas a palavra do Senhor, 36 anos mais tarde, 38 anos no deserto, o Senhor falou: Moisés, falai a rocha. E ele não fala, ele fere. Significa que ao passar do tempo, Moisés não obedeceu ao Senhor. Por causa disto, fala para o irmãozinho, por causa disto, ele só vê a terra prometida à distância no monte, e do monte ele morre. Ele morre, não entra na terra prometida, só enxerga. O Senhor falou: não, Moisés, sabe por quê? Porque você me desobedeceu. Parece que ao longo da caminhada, Moisés desgastou com o povo, porque isso acontece com a gente. Ao longo da caminhada, tem hora que nós até desanimamos um pouco, de tanto que o povo é ingrato, sim ou não? Sim ou não? Ó. Muitos líderes sabem o que eu estou falando aqui, hein? E Moisés começou a desgastar com o povo, e falou: vou dar água para vocês rebeldes, como se ele fosse o dono da fonte da água viva. 38 anos mais tarde, agora ele olha para a promessa do Senhor, mas não entra nela. Assim é muitos crentes. Vê a promessa na vida dele, uma bênção, as coisas para acontecer, mas os outros recebem e ele não. Por quê? Está em rebeldia contra o Senhor. Não está obedecendo a Deus. Isso costuma acontecer com os crentes mais velhos, porque os mais novos são mais obedientes às vezes do que nós mais velhos. Marque bem o que eu estou dizendo no espírito. Parece que começa: eu sou crente mesmo, já sou ungido, eu não preciso pagar esse preço mais, não preciso orar mais, não preciso jejuar. E é onde nós afundamos, é onde muitos líderes estão caindo, é quando a ausência da oração, da leitura da palavra, do jejum e da obediência em primeiro lugar, não vem na sua vida. Diga aleluia. O Senhor é tremendo e poderoso. Muitas coisas deixamos de só ver, não receber, porque nós não submetemos a Ele. Não estamos debaixo de uma obediência, irmãos. A Bíblia diz, voltando para o texto aqui, no Salmo 35, Salmo 33, versículo 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. O que você entende por esperar no Senhor? Ei, quantos estão aqui que já foram para o médico algum dia? Só eu não, né? Você esperou 1, 2 até 3 horas para ser atendido. Quando já foi no dentista, esperou meia hora para ser atendido.
mas ninguém aguenta esperar em Deus. Irmãos, muitas pessoas entram na presença de Deus achando assim: Senhor, fala comigo logo, revela para mim o que tiver que revelar. Eu já vi com meus próprios olhos, eu orando no monte, pessoas chegavam com 5 minutos, botavam o joelhinho, amém Senhor, tchau, e descia do monte. Eu falei: o que esse cara veio fazer aqui, Jesus? Eu não estou julgando ele não. Às vezes ele fez compromisso com o Senhor de orar só 5 minutos e ir embora. Mas eu pensei, eu não vou gastar gasolina e meu tempo e eletricidade agora para chegar no monte e orar 5 minutos, dobrar o joelho e ir embora para casa. Isso eu fazia em casa mesmo, hein? Para você ter o tempo dado ao Senhor, você não tem que ter pressa. Dá uma cutucada no irmão e fala assim: está com pressa? Se tiver pressa, nem entra na presença do Senhor, queridos. Nós, quando entramos na presença do Senhor, nos fortalecemos só nele, porque no homem nada esperamos, só nele. Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Bata as palmas para Ele. Quantos lembram daquela oração que Deus mandou que ungisse as portas de casa domingo à noite? Eu acho que foi passado ou retrasado. Depois eu tenho mais testemunho para contar. Eu vou dizer para você só o que a semana o Senhor fez. Umas 2 ou 3 coisas na minha família aconteceu rapidamente em vitórias. O espiritual, ele é mais real do que a nossa vida física aqui. Porque tudo que vai acontecer com a gente passa primeiramente lá, para depois acontecer aqui na tua vida. E se você tem a comunhão com o Senhor nos revela muitas coisas antes que aconteça. Muitas. E nos previne em muitas coisas. Muitas coisas malignas. De passarmos por coisas malignas. A revelação do Senhor vem para nós. Através da comunhão. Diga, comunhão. É impossível se chegar ao Senhor de qualquer maneira. Em Ti esperamos, como em Ti esperamos. Olha o que diz também no Salmo 32, já falamos: pelo que todo aquele que é santo orará a Ti, há tempo de poder achar, há tempo de poder achar. A Bíblia fala também nos Salmos 27:14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera. Sacode o irmão e fala: espera no Senhor. Espera no Senhor e anima-te. Ele vai fortalecer o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Diga glória. Salmo 25:5 para encerrar aqui: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és um Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Rapaz, Davi ficava dia na presença do Senhor, um dia inteiro esperando. Estou esperando todo o dia. Não era meia hora, não era 1 hora, nem 2 horas. Esperava no Senhor. Diga aleluia. Aí eu falei: Senhor, por que Davi era segundo o seu coração? Porque Davi me buscava com verdade. Davi não me buscava pela religião. Davi me buscava face a face. E ele realmente me amava. A Bíblia fala que quando Davi peca com Batseba, escute bem isso, ele se corrige com o Senhor no Salmo 51:10. Vamos lá? Ele, quando falha com o Senhor através, num dia que ele estava ocioso, presta atenção nisso, irmãos. Olha para o irmão e diga assim: um dia ocioso, aconteceu a miséria na vida de Davi. Fala para o irmão assim: um dia, se você estiver ocioso, tome muito cuidado. A ociosidade leva à destruição de nós. Todos nós aqui. Um dia que ele parou de orar, um dia que ele parou de ir para a guerra,
ele foi para a sacada do palácio, ficou vendo os seus soldados guerreando à distância. Mas de repente o olhar dele foi para baixo e viu uma mulher nua. Diga assim para o irmão: ali derrubou Davi. Ele só não conformou de olhar para a mulher nua, mas quis tê-la, aquilo que não era dele. E aí o que acontece? Davi chama os seus soldados, fala: traz aquela mulher para mim. Aí o soldado fala: mas é a mulher de Urias. Não tem problema, eu quero ela. E teve relação ali, talvez forçado com ela, não sei, mas vamos dizer que foi. E ficou com ela daquela maneira, e despediu ela para a casa dela. Pode ir embora. Só um prazer de 1 minuto custou 5 consequências para Davi. Que era melhor ele ter morrido do que ter passado o que passou. Diga para o irmão assim: o pecado tem consequências terríveis. 1 minuto de prazer, mandou a mulher embora. Depois a mulher descobre que está grávida, e Davi falou: e agora? O seu esposo está na guerra, viram ela entrar no meu quarto, ela está grávida, e agora? Davi, aí o diabo entrou na mente dele: vai e mata Urias, é a única forma de se livrar, mata Urias, fica com a mulher dele. Aí o homem chega da guerra, fica na porta do palácio, Davi convida para entrar, ele entra, e Davi tenta embriagar o homem, para deixar o homem embriagado, para falar: agora ele pode ir para a casa dele, que a culpa vai cair para ele. Ele vai dormir com a mulher dele, a culpa é dele. Ele falou assim: não, Davi, eu não vou para minha casa enquanto o exército de Israel está lutando, eu estou aqui, porque você me chamou? Não, o cara era tão fiel que morreu pela fidelidade a Deus e a Davi. Ele falou: não, eu não vou para minha casa enquanto eu não terminar a luta para o exército de Israel. Aí Davi falou assim: não tem jeito, tem que matar esse cara, mandar uma carta através dele para o Joabe, meu comandante do meu exército. E a Bíblia fala que aquilo acontece, ele faz uma carta e fala: esse que vai te levar a carta, coloca ele na linha de frente, tira os soldados para que ele morra. Escute bem isso. Aí ele era tão fiel que pegou a carta de Davi, colocou no bolso e não olhou para a carta e foi, porque se ele lesse, ele via a sua sentença. Ele vai e entrega na mão de Joabe, na confiança, entrega na mão de Joabe. Joabe, quando lê a carta, falou: tem que matar esse homem que trouxe a carta. Aí Joabe falou: não estou entendendo nada, por que Davi está mandando matar o soldado de confiança dele? E aí ele obedece às ordens, coloca ele na linha de frente, retira os soldados, ele toma a flechada e morre. E flash, ou facada ou flechada, não sei, sei que morreu no campo da batalha. Aí Davi falou: opa, agora eu caso com a mulher, agora a mulher é minha. Muito bem. Aí Deus fala com o profeta Natã: vai lá e fala com Davi, que ele fez não agradou os meus olhos. Diga aleluia. Aí lá vem o profeta, falou: Davi, deixa eu contar uma historinha para você. Havia um homem muito rico, que tinha várias ovelhas, mas ele resolveu pegar a única ovelhinha de um homem pobre, e pegou aquela ovelhinha e tomou daquele homem pobre. Davi falou: mas este homem é digno de morrer, é digno de morte este homem. Aí o profeta Natã falou: mas este homem é você, Davi, é você que tem que morrer, Davi. O Senhor falou assim: não vou matá-lo, pode liberar ele. Diga aleluia. O profeta Natã virou as costas: o Senhor vai me matar? Aí o profeta Natã falou: não, o Senhor não vai te matar, mas tu vai ver o que vai acontecer. E virou as costas. 5 consequências Davi passa por causa do seu pecado. Primeiro, o que acontece? Quantos lembram aí? Fala comigo aí. Primeiro, fala em voz alta. Morre a criança da prostituição. Batseba chora, Davi chora. Segundo, a filha de Davi
tem relação com Aminon, filho de Davi, e traz vergonha para Davi em todo Israel. Filho tendo relação, o filho com a própria filha de Davi, ambos irmãos têm relacionamento, e entristece a Davi de uma forma muito grande. Ele fica querendo até a morte. Oh Senhor. Terceira consequência: o seu filho Absalão mata Aminon. Terceira consequência, terceira ou a quarta? Terceira. A quarta consequência: Absalão toma o trono de Davi, e Davi fica envergonhado diante de todo Israel. Davi não ia matar ele, saiu e tomou o trono. Quinta consequência: o soldado de confiança de Davi, o general Joabe, vai lá e executa Absalão e o mata, e Davi chora dia e noite. 5 consequências do pecado. Era melhor que tivesse morrido do que passar o que ele passou. Diga, irmão, assim, por causa de 1 minuto de prazer, acabou com a sua vida. Mas Davi era homem de Deus. O justo pode cair uma vez, mas 7 vezes não ficará prostrado. O justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. Davi caiu, mas levantou. E agora ele faz o Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Versículo 11 ainda: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Diga aleluia. Sabe por que continuou sendo um homem segundo o coração, mesmo com o pecado com Batseba? Porque ele arrependeu de verdade. Sabe o que está acontecendo no mundo, irmão? O mundo não tem arrependido de verdade. As pessoas praticam uma coisa e continuam a praticar, e continuam a fazer, e pede um perdãozinho aqui de uma boca para fora, e continua nos seus erros, e não querem conserto com Deus. Aí acontece igual Sansão. Sansão cometia falhas uma atrás da outra, não se arrependia. Quando ele procurou o Espírito Santo na vida dele, o Senhor se retirou dele para sempre. O poder não, mas a presença sim. Aí onde muita gente é usado por Deus, mas é condenado por Deus. Você não fala, como é que fulano usando daquela maneira, e o cara deu cheque sem fundo, e aprontou na praça, e pegou a mulher do outro, e é usado ainda por Deus? Não é assim? Assim foi Sansão, ele continuou com o poder de Deus, ele derrubou o templo, matou 3.000 daquela raça, daquela época lá daqueles filisteus, matou, Deus era com ele até o final, matou, mas a presença do Espírito Santo não estava mais na vida dele. O importante para nós é ter a presença do Espírito Santo e o poder de Deus em nós. Mas não só poder. Ter poder é irrevogável, o Senhor não tira o que Ele dá para nós. Mas a presença sim. Se nós vacilarmos, se nós brincarmos, nós estamos na sarjeta, irmãos. Todos nós aqui, se brincar, o diabo nos coloca na rua. Todos nós, sem exceção. Davi continuou sendo o segundo coração de Deus, porque quando o diabo veio acusar Davi, o Senhor falou, o que aconteceu na vida dele não foi a sua trajetória toda, foi uma consequência, foi um fato. É um fato que ele se tornou um adúltero, é fato que ele cometeu um adultério, mas não é um fato que a vida toda Davi era errado com Deus. Aí Deus pega isso aí, lugar de dele morrer a pedrada com Batseba em praça pública, o Senhor falou, não, nada de matar Davi, ele é meu. O justo pode cair 7 vezes, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor o levanta e fortalece ainda, e fica mais forte do que era antes, mas tem que ter arrependimento sincero e verdadeiro pelo Espírito Santo. As palmas para o Senhor, diga glória.
Vamos orar? Se não for arrependimento, Deus não opera, irmãos. Se nós não arrependermos dos nossos pecados, nós seremos hipócritas. Nós andaremos em cima de uma esteira, não teremos vitória. A vitória é quando tem arrependimento verdadeiro. Senhor, eu tenho vergonha do meu passado, o que fiz. Eu tenho vergonha daquilo que eu fazia no passado. Os relacionamentos errados que eu entrava, que eu fazia, acontecia. Ei! Eu tenho vergonha, Senhor. Eu tenho vergonha dos copos de uísque que eu bebia, as cachaças, cerveja, bebidas alcoólicas, eu ficava embriagado, eu não te buscava, me perdoa, Senhor, mas eu não te conhecia. Mas agora, se eu conheço, eu não posso voltar para esse caminho mais. Uma vez o Senhor, nunca mais o mundo para nós. Diga aleluia. Se o mundo está entrando em nós, corremos risco de morrer antes do tempo. Todos nós. Muitos têm a religião, mas não têm Jesus. Eu prefiro Jesus do que religião. Ter a sua presença, ter a sua amizade. Mas isso vai depender de cada um aqui dentro deste templo hoje, de querer ou não a Deus. Diga aleluia. Amém? Vamos orar? Aí você falou, e agora, pastor, mas esse tempo eu não tenho, eu trabalho muito de dia. É? E à noite, o que é que tu faz? Agora, se trabalha de dia e noite, pelo amor de Deus, você não vai aguentar também. Trabalhar 7 dias a semana assim, está morto. Mas se tem o tempo para Deus, tira o seu tempo para Ele. Devolva a glória que é dEle. Quando nós arrependemos dos pecados, nós pedimos perdão das nossas falhas, pedimos perdão para aqueles que nós temos magoado, o Senhor nos abençoa. Totalmente. Olha dentro dos olhos desse irmão e vê se tem algum brilho aí. Diga aleluia. Olha para o irmão e fala amém. É dia de arrependimento de pecados, irmãos. O dia é agora, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Aleluia. As palmas para Ele. O Senhor está à procura de nós. Todos nós. Vamos colocar de pé, vamos orar uma oração de guerra. Eu sei que todos nós estamos abalados pelos dias a dia, irmão, dos problemas. Todos nós. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Há uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, me falha a memória, em Êxodo. A presença do Senhor estava com o seu povo, porque o seu povo o buscava, e a presença do Senhor trazia descanso para o seu povo. Sabe por que muita gente está fadigado hoje, cansado demais, e não fez nada e está cansado? Porque não consegue orar. A oração traz paz. A oração traz prosperidade em todas as áreas para a nossa vida. A oração abre a nossa visão do que Deus quer fazer. Até para que país você vai, até para que cidade você vai, para que estado você vai, se você orar a Deus, Ele te direciona pelo Espírito Santo. Ele direciona. Amém?